Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, toca fundo no coração. Como a gente compartilha esperança num mundo que está precisando tanto dela? Como falar de Deus com amor é de um jeito natural? É só a gente olhar ao redor, a gente vê um mundo que busca respostas, que anseia por um pouco de paz. E muitos estão, só esperando por uma palavra de esperança. A reflexão que eu quero deixar aqui é: e se a pessoa escolhida para levar essa palavra for justamente quem está aqui, assistindo a este nosso encontro? Eu sei. Só de pensar nisso já pode dar aquele frio na barriga, né? Surge o medo de parecer, inconveniente, de não saber o que dizer, ou pior, de acabar começando uma discussão. Para muita gente, a própria ideia de igreja pode soar como um lugar distante ou até meio intimidador. E olha, esses sentimentos são completamente normais e válidos, viu? Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. A esperança pode sim ser compartilhada de uma forma muito mais simples e autêntica do que a gente imagina. E tudo começa com a gente. Hoje, nós vamos explorar juntos alguns caminhos bem simples, mas poderosos para compartilhar a fé. Um caminho que não se baseia em pressão, mas em conexão. Que não se baseia em argumentos, mas em amor genuíno. Então, vamos lá! Vamos começar! O primeiro princípio, e talvez o mais importante de todos, é entender que, muitas vezes, a maior mensagem não é a que sai da nossa boca, mas a que a gente vive. As pessoas ao redor, elas observam antes de ouvir o nosso comportamento, sabe? A forma como tratamos os outros, a nossa paciência, a gentileza no dia a dia, tudo isso pode abrir portas que as palavras sozinhas jamais conseguiriam. Pensa um pouco nisso aqui. Num mundo que tantas vezes parece dominado pelo egoísmo, uma atitude genuína de amor, ela se destaca. É como uma luz. A nossa vida, quando reflete o amor de Deus, tem o poder de atrair, de inspirar. As boas ações são por si só um testemunho poderosíssimo. Agora, vamos para o nosso segundo princípio, que é uma coisa incrivelmente libertadora. A nossa história pessoal tem um poder que a gente às vezes nem imagina. Não precisa ser um grande teólogo ou ter todas as respostas na ponta da língua. A ferramenta mais poderosa que temos é a nossa própria experiência. Ninguém, absolutamente ninguém, pode argumentar contra a transformação que aconteceu na nossa vida. É a nossa verdade. A dica é tentar contar a história de um jeito simples. Como a vida era antes, como essa esperança foi encontrada e como a vida é agora. Olha só que interessante esse depoimento da Alexandra. Por muito tempo ela recusou os convites da vizinha, a Luciana, para ir à igreja. Um dia, só para se livrar da insistência, sabe como é? Ela aceitou. O que ela nem imaginava era que aquele sim, dado sem expectativa nenhuma, seria o primeiro passo para ela se livrar de uma tristeza profunda. A persistência cheia de amor de uma amiga mudou tudo. E já que estamos falando em compartilhar a história, talvez venha o chamado para fazer isso de um jeito mais amplo. Quem sabe, num vídeo. Se for o caso, anota aí uma dica bem prática para a mensagem chegar com mais clareza, com um ar mais profissional. É a técnica de iluminação de 3 pontos. Primeiro, tem a luz principal, ou key light. É a mais forte, posicionada a 45 graus, para dar dimensão ao rosto. Depois, a luz de preenchimento, ou fill light. Ela fica do outro lado, mais suave, só para amenizar as sombras. E por fim, a luz de fundo, ou backlight. Essa vem de trás para criar um contorno, separando a gente do cenário e dando uma profundidade bem legal. Isso tudo nos leva direto ao nosso próximo ponto fundamental, a beleza de saber escutar e a força que existe na simplicidade. Antes de oferecer qualquer resposta, ofereça o seu ouvido. Criar aquele espaço seguro onde alguém possa compartilhar dores, medos, dúvidas, sem nenhum julgamento, é um ato de amor gigantesco. Às vezes, a maior necessidade não é de um sermão, mas de um ombro amigo, de alguém que genuinamente se importa e escuta. E quando chegar a hora de falar, é bom lembrar que o objetivo não é fazer um discurso, mas sim plantar uma pequena sementinha de esperança no coração de alguém. Uma única e simples promessa da Bíblia pode ter um impacto profundo. Versículos como estes, por exemplo, são sementes poderosas. Vamos pegar João 3,16, por exemplo. Ele resume a essência de tudo. Um amor tão grande, tão incondicional, que foi capaz do maior sacrifício. É a mensagem de que a salvação não é algo que a gente conquista, mas é um presente, oferecido a todo mundo que simplesmente crê. É uma mensagem de amor que abraça a todos. E finalmente chegamos ao nosso último princípio que amarra tudo que a gente conversou até agora: o poder de um convite feito com amor. O nosso papel não é convencer, é convidar, com amor, com gentileza e sem nenhuma pressão.
É bom pensar nisso não como uma obrigação, mas como o ato de abrir uma porta, para que uma pessoa querida possa conhecer a mesma fonte de paz e esperança que a gente encontrou. A decisão final, o convencimento, isso pertence a um plano maior. Nunca, mas nunca mesmo, subestime o poder de uma conversa sincera. Assim como aconteceu com a Alexandra, um simples convite, uma palavra de cuidado, um momento de escuta atenta, tudo isso pode ser o ponto de virada na vida de alguém. É uma semente de esperança plantada no momento certo. Então, para encerrar, fica uma pergunta para a gente refletir. Pense por um instante. Quem, no seu círculo de amizades, na sua família ou no trabalho, quem pode estar precisando ouvir uma palavra de esperança hoje? Talvez o primeiro passo para uma grande mudança esteja numa simples conversa que pode começar agora mesmo.